Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje a gente vai falar basicamente sobre a atomística, né? No caso, o estudo dos modelos atômicos ao longo da história, desde da imaginação dos filósofos gregos, né? Demócrito e Leucipo, que falaram a primeira vez a palavra átomo, as ideias de Dalton sobre como era a estrutura do átomo, aquela bola maciça, indestrutível, o famoso modelo bola de bilhar. Vamos para Thomson também, né, falar sobre o famoso modelo chamado de eita, agora esqueci. O famoso pudim de passas, ok? Pudim de passas. E posteriormente a gente vai para o átomo que a gente basicamente conhece hoje, né? Lógico que teve a ideia de Bohr, mas que a gente vai falar em outra oportunidade, porque Bohr, a gente, quando for entrar em tabela periódica, vai falar melhor dele. Então, o átomo de Rutherford, ok? Que é que é o chamado átomo modelo planetário, ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Veja se tem. Deixa eu ver aqui no livro de vocês se tem alguma atividade para vocês fazerem. Ok? Se tiver aqui, tem uma atividade para vocês fazerem na página de número, as questões para vocês fazerem na página número 13 e na página de número 14. Espero que vocês gostem da aula. E vamos para a aula. Chega de papo. Vamos lá, caros alunos. Agora, estudar a atomística, né, a aula de química, a constituição da matéria, como a matéria foi constituída. Vamos ver como esses teóricos, né, e esses cientistas conseguiram constituir a estrutura do átomo e nos mostrar como o átomo é até hoje, né? Chegou até a estrutura dos dias atuais que a gente conhecemos. E para isso a gente vai voltar uma longa história no passado e falar sobre essas teorias e esses experimentos que chegaram à constituição do átomo que conhecemos hoje, ok? Então, para falar sobre a estrutura do átomo, primeiro eu vou falar sobre dois filósofos, Demócrito e Leucipo, certo? Em 1450, 450 anos antes de Cristo, eles já imaginavam, né? Eles já tinham uma teoria, já imaginavam como seria esse átomo. Como todo filósofo, eles ficam se perguntando sobre tudo na vida, questionando tudo, entendeu? Inclusive a constituição da matéria também. E eles começaram a pensar da seguinte maneira: se você pegar uma matéria e tentar dividir ela ao máximo, você vai dividindo, até chegar um momento que você não vai mais conseguir dividi-la. Eles deram o nome disso, dessa matéria que você não mais consegue dividir, de átomo, a menor estrutura da matéria e que ela é indivisível, certo? Átomo quer dizer o seguinte: A quer dizer negação, certo? E tomo quer dizer divisão. Então, por isso que eles botaram o nome átomo, certo? Então, isso é fruto da imaginação deles, certo? Como eram filósofos, eles imaginavam nessa época que a estrutura atômica era isso aí, ok? Ao passar de muitos anos, mas muitos mesmo, veio primeiro modelo atômico também imaginário, criado por Dalton, certo? Dalton ele criou o modelo atômico conhecido como bola de bilhar, ok? Como vocês estão vendo aqui na figura. E como era esse modelo atômico? Esse modelo atômico ele imaginou da seguinte maneira: era uma esfera, como vocês estão vendo, maciça, indivisível, ok? Indestrutível e imutável. Ou seja, ela não era destruída de jeito nenhum, ela não mudava a sua constituição e ela era super maciça. Mais ou menos na ideia do outro que também não conseguia dividir, não conseguia mais dividir.
Mas esse aqui já teve outras ideias diferentes, ao contrário de Demócrito e Leucipo. Okay? Dalton já teve outras ideias. Então ele criou essa ideia. E para explicar a constituição da matéria, né, a mudança da constituição da matéria, ele dizia que as combinações dão origem a materiais diferentes. As combinações dos átomos entre si formam a matéria. E é como se ele dissesse, olha, se você pegar dois átomos, pronto, o átomo H2O, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, eles se juntam e formam a água, não é isso? É como se ele dissesse assim, que os dois se juntassem e formassem a constituição da matéria, certo? E para isso ele dizia também que, como o átomo era indestrutível, certo? Então ele dizia que os reagentes, a soma dos reagentes formavam o produto. É basicamente isso, ok? O que são reagentes? É quando você pega dois átomos, um se liga ao outro e forma um produto, ok, gente? Isso aí, inclusive, é uma premissa das leis de Lavoisier, né? Que é o princípio da conservação das massas, ok? Ele fala que a quantidade de massas é a mesma, a quantidade de reagentes é a mesma quantidade de massas, né, que formam os reagentes, é a mesma quantidade de produtos, ok? O princípio da conservação das massas. Vamos lá. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre os experimentos. Agora vamos para a base do experimento, não da teoria, né? Porque Demócrito e Leucipo ficaram através do imaginário, Dalton também. Só que agora vamos para o campo dos experimentos, né? Da ciência mesmo aplicada. Vamos lá. Vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson. Thomson, no século XIX, ele fez um experimento no laboratório, que ainda mais na frente eu vou mostrar a vocês como foi, e chegou à seguinte conclusão depois desse experimento. Ele concluiu que o átomo ele era uma esfera, ok? E nessa esfera, a sua massa era o quê? Constituída de massa positiva, e nessa massa positiva ficava o quê? Várias partículas elétricas negativas grudadas nessa massa, certo? De forma homogênea, ou seja, tanto a carga positiva da massa quanto as partículas negativas seriam de formas igualitárias. E daí, com isso, ele descobriu que o átomo era, ele descobriu que o átomo era divisível, ok? Por quê? Porque tinham os elétrons e tinha o que? As partes positivas, ok? Não partículas, viu? E aqui foi com esse modelo de Thomson que aconteceu o quê? As descobertas do elétron no átomo, ok? E o que ele usou para fazer essa descoberta? Qual foi o experimento dele? Ele usou tubos de Crookes. Crookes são o quê? São raios catódicos, que foi inventado por um cientista, um químico, conhecido como William Crookes, ok? Por isso que recebe o nome dele. Inclusive, lá na frente, vocês vão ver que o, na radioatividade, quando vocês forem ver radioatividade, vocês vão ver um cientista chamado Reutinger, que ele, ao estudar esses mesmos Crookes no seu laboratório, ele descobriu o raio-x, certo? O raio-x que hoje em dia nós utilizamos tanto para bater ele para ver se tem alguma fratura, alguma coisa errada, enfim, que é muito utilizado na medicina, né? Para a formação de imagens e ter o laudo para poder medicar ou fazer cirurgia em determinadas partes do corpo. Ok? Vimos o modelo de Thomson, agora vamos estudar o modelo atômico de Rutherford, okay? Que já é um pouco mais evoluído, certo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. No século XX, Rutherford, né, fazendo seus experimentos no laboratório de uma universidade canadense, ele utilizou, como eu vou mostrar mais à frente esse experimento, certo? Ele utilizou uma caixa de chumbo, utilizou partículas alfa, certo? Que é a radiação alfa,
incidida numa folha de ouro, dentro de uma circunferência, numa placa de fotografia. Ele chegou à seguinte conclusão sobre seus experimentos, que o átomo ele era constituído da seguinte maneira. O modelo é chamado modelo planetário, certo? E ele é constituído da seguinte forma, ele é dividido em núcleo positivo, como está aqui, ó, certo? Certo? Esse núcleo positivo, essas partículas positivas chamadas de prótons, e ao redor desse núcleo positivo existe uma eletrosfera, né, com cargas elétricas negativas circulando ao redor desse núcleo, de forma elíptica. Da mesma maneira que acontece no sistema solar, que tem o Sol, como por exemplo, que é um núcleo, né, fazendo analogia, o Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons. E as órbitas seriam o que? A eletrosfera. Ele imaginou dessa seguinte maneira, ok? E como foi... e aqui você já vê uma evolução em relação ao modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele descobriu com seus experimentos, né, com os tubos de Crookes, ele descobriu o elétron. Só que no modelo de Rutherford, ele além de já ter o elétron, né, que ele já tinha visto sobre o seu experimento, ele também descobriu o quê? O próton, o núcleo, aliás, do átomo, porque a outra tinha carga positiva, mas era na massa do átomo. E aqui não, aqui descobriu um núcleo. E esses elétrons ficavam circulando numa eletrosfera. Essa foi a ideia de Rutherford, certo? Através do seu experimento ele descobriu isso. Mas, diante disso aqui, vamos ver como foi esse experimento que ele fez. Vamos lá. Né? Gaguejei. Vamos lá. O experimento de Rutherford. Ele pegou uma caixa de chumbo. Okay? Essa caixa de chumbo ele emitiu radiação de partículas alfa. Okay? Aqui ele colocou uma placa de uma lâmina de ouro bem fininha. E aqui uma placa fotográfica, de filme fotográfico aqui, ó. Circulando aqui. Okay? Feito uma circunferência, só a entrada para o raio, a radiação alfa. Ok? Ele emitiu essa radiação. Ao incidir na lâmina de ouro, aconteceu o seguinte fenômeno. Parte dessa radiação voltou, foi repelida, e a outra parte passou, certo? Mas de forma difusa, certo? E qual foi a conclusão que ele chegou? Que quando esse raio, né, bateu e voltou, é porque se chocou com o núcleo do átomo, certo? E esse núcleo do átomo é de partículas positivas. Por isso que voltou, repeliu, entendeu? E a outra parte, as outras partículas de alfa, passaram próximo do núcleo e foram repelidas e ultrapassaram uma folha e ficaram de forma difusa, como está aqui, ó. Tá vendo? Você pode ver que quando tá aqui no caso, esses pontinhos reto, pontilhado reto, não tem elétron. Já aqui tem, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem os elétrons. Então ele chegou à seguinte conclusão, que o núcleo do átomo tinha partículas positivas, e era a massa do núcleo, né? Chamada de prótons, partículas positivas, e ao redor dessas partículas positivas ficava o quê? Os elétrons. Foi essa ideia que ele chegou através desse experimento que ele fez. Agora, pessoal, eu tenho que fazer uma menção, porque logo, anos depois, um cientista chamado James Chadwick, ele descobriu, Chadwick, o nome estranho. Ele descobriu que além de prótons no núcleo do átomo, existem também nêutrons, certo? Ou seja, além de prótons, existe nêutron no núcleo do átomo, ok? Então vamos lá. Agora, a gente viu, né, os 4 modelos atômicos, a gente viu 2 teóricos e 2 experimentos, né? Agora a gente vai ver como diferenciar. Agora a gente já sabe que o átomo ele tem prótons, elétrons e nêutrons, depois da conclusão do experimento de Rutherford. Agora nós vamos ver como diferenciar esses átomos, ok?
como identificar esse átomo? Para diferenciar o átomo, vamos usar os seguintes recursos, né? Usa-se os seguintes recursos. O número atômico, Z, certo? O número atômico é representado pela letra Z. E detalhe, quando vocês forem ver tabela periódica mais à frente, vocês vão ver que o elemento químico ele é identificado pelo número atômico, certo? Ou seja, a quantidade de prótons que ele tem identifica o número atômico dele, ok? Então, número atômico é letra Z, é a mesma coisa que quantidade de prótons. Quantidade de prótons, número atômico é a mesma coisa, ok? E é identificado pela letra Z. A massa do átomo, que é o núcleo dele, ele tem a letra A como sua representação, sua identificação. E o que acontece? A massa é a quantidade de prótons, né, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons é a massa, certo? Massa é a quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons, ok? Então, para isso, usou a seguinte fórmula para você fazer o cálculo de uma determinada quantidade de prótons, de nêutrons, ou a massa de um átomo. Você vai pegar e fazer o seguinte, A é igual a é o quê? A massa, é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Ou seja, a massa não é igual a prótons mais nêutrons, né? Prótons e nêutrons, tá aqui. A é igual a Z mais N. N, que é o número de nêutrons, é igual a massa menos a quantidade de prótons. Ou seja, você vai pegar o núcleo do átomo e subtrair o quê? Subtrair os nêutrons que tem nele. Vai ficar só o quê nesse núcleo do átomo? Vai ficar só o número de prótons, ok? Então, vamos lá ver dois exemplos. Primeiro exemplo. O elemento sódio possui 11 prótons. 11 prótons é o quê? 11 prótons é a mesma coisa que o número número de quê? Número de prótons é a mesma coisa que o quê? Que número atômico. Se ele botar aqui o número atômico do sódio é 11, é a mesma coisa que ele botar o número do sódio possui 11 prótons, é a mesma coisa, ok? E 12 é o número de nêutrons. Qual o seu número de massa? Ele aqui quer saber a massa desse átomo de sódio. E ele deu a quantidade de prótons e deu a quantidade de nêutrons. O que a gente vai fazer? Simples, a gente só vai somar. Então, A vai ser igual a Z mais N. Z é quem? Número de prótons ou número atômico. Mesma coisa. N é 12, quantidade de nêutrons. Você vai somar, vai dar o quê? 11 mais 12 vai dar o quê? 23. A massa do átomo de sódio é igual a 23, ok, pessoal? Então, fácil demais, ok? Não tem como errar, não é difícil. Vamos para o próximo exemplo. Aqui ele está dizendo, a partir da fórmula é possível também descobrir quantos nêutrons existem em determinado átomo, como no caso a seguir. Aí vamos lá. Um átomo de ferro, certo? Ele está dando aqui, o átomo de ferro tem o quê? 26 prótons. Por quê? Z é número de prótons ou número atômico, tanto faz. Possui número de massa igual a 56. Gente, ele deu a massa e deu o número de prótons, certo? Aqui, dentro desses 56, vai estar o quê? Esses 26, ok? A massa do átomo não é prótons mais nêutrons? Então, se ele já está dando prótons aqui, esse mesmo número de prótons vai estar aqui dentro. Quantos nêutrons existem em seu núcleo? É fácil. É só você tirar isso aqui daqui de dentro, ó, do núcleo. O núcleo não tem 26 prótons? Vai sobrar quantos nêutrons? 30. Vai ser quê? Número de nêutrons é igual a 56 menos 26. Vai dar 30. Então, o número de nêutrons do núcleo do ferro, núcleo atômico do ferro, é 30. Ok, gente? Então, esses foram os dois exemplos, né? Aqui, nós estamos vendo a evolução dos modelos atômicos ao longo da história, né? O modelo de Demócrito Leucipo não está aqui, certo?
porque é um modelo imaginário. Ele não criou a ideia de como é esse modelo, só criou o nome átomo. Aqui já está o modelo de Dalton, ok? Lembra que é a esfera maciça, indivisível, indestrutível, certo? Que é como a modelo da bola de bilhar, ok? Aqui nós temos um modelo pudim de passas, que é de Thomson, né, que é a massa positiva e os elétrons grudados na massa, negativo, né, os elétrons. Aqui nós temos um modelo de quem? Esses dois modelos aqui, que é o modelo de Rutherford, né, que é descobrir o que? O núcleo do átomo, certo? Que esse átomo tem núcleo, esse átomo, o núcleo é positivo, e que ao redor desse núcleo tem a eletrosfera, que é negativa, que circula o átomo de forma elíptica, que é igual aos planetas, ok? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, ok? Através do meu endereço eletrônico, do meu WhatsApp. Na próxima aula a gente vai falar sobre, já vai entrar nos como é os modelos, como é os elementos químicos, a representação dele, falar sobre um pouco sobre o modelo atômico de Bohr, né, as suas descobertas científicas que foram fantásticas, né, sobre esse modelo, os elementos químicos e entrar em tabela periódica, ok? Então, até a próxima aula. Valeu. Fui.